Muito bem, dando continuidade ao De Frente com o Vereador, nós vamos agora bater um papo com o vereador Betinho, não é? Aliás, o vereador Betinho tem a fama de ter sido um dos melhores secretários de obras da cidade até aqui, não é? E isso é cantado em prosa e verso, não só por moradores, mas também por ex-vereadores, ex-prefeito e atuais vereadores. Tudo bem, vereador? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, bom dia. Agradecer aí a oportunidade de estar me dirigindo aí à população de Jandira. Graças a Deus, tudo bem. Bom dia. Legal. Vereador, eu queria que você fizesse um balanço, já são um ano e 6 meses, né, de mandato lá do prefeito G, de vocês aqui na frente à Câmara, não é? E eu queria que você fizesse um balanço geral aí sobre a sua atuação, como é que você está vendo o processo legislativo, não é? Falasse um pouco desse sentido para nós. Na realidade, a minha fala talvez não seja uma das melhores, né? Estou vereador há mais de 20 anos, né? Como foi dito por você, eu tive a oportunidade de estar secretário de obras no mandato do Brás e depois, na sequência, no mandato da Anabel. E então, eu não posso dizer que eu não conheço da administração pública, né? Eu conheço um pouco, porque eu costumo dizer que nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Então, quando o cidadão, ele vota em outro cidadão, eu costumo dizer que ele assina um cheque em branco, né? Ele deposita a confiança naquele candidato que, porventura, acaba se elegendo, e no caso eu me elegi. Então eu tive sempre a satisfação de, quando eu me candidato, a gente sempre acaba se elegendo vereador. E fui presidente da Câmara também, no ano de 2005 e 2006, e graças a Deus, quem esteve vereador comigo naquele momento, naqueles anos, percebeu também que nós tivemos uma boa administração. O que é isso? Quando você elege o cidadão, você deposita a confiança naquele cidadão. Então você tem que fazer de tudo para que você possa não trair a confiança do cidadão, do eleitor, da eleitora. E o que eu sinto nessa administração é que as coisas não estão andando. Está se encontrando muita dificuldade. Eu, há uns minutos atrás, antes de entrar nesse bate-papo aqui, me perguntaram, né, que eu possa ser candidato a presidente da Câmara agora para o próximo biênio. E eu respondi para a pessoa que eu não tenho mais esse desejo, porque a minha insatisfação, e eu tenho dito isso na Câmara, Brasil, eu tenho dito isso já há quase um ano, que eu estou decepcionado, porque além de estar vereador, eu sou um cidadão. Sim. Eu sou um cidadão, moro em Jandira há 51 anos. Sou construtor. Eu estou vereador, mas eu sou construtor. Eu adoro obras. E hoje, a gente está vendo algumas pessoas aqui de dentro da própria Câmara, não sei qual é o problema, de me ver nas obras de Jandira. Eu não tenho costume de ir no hospital, eu não tenho o costume de ir na beira do campo assistir futebol, de ir no ginásio de esporte assistir ali o futebol de salão. Eu vou, mas vou muito pouco. Só que a obra, eu respiro obra. Sim. Há 42 anos que eu vivo dentro de obra. Estou com 60 anos, então eu comecei muito cedo. Então hoje eu estou decepcionado, não só com a administração, porque eles criaram uma expectativa. O prefeito G foi vereador com a gente aqui 20 anos, e criou-se uma expectativa muito grande, principalmente numa área onde nós temos um problema muito sério no Brasil inteiro, não é só em Jandira, na área da saúde. E a população,
tem nos cobrado muito na rua, né? E eu, nesse 1 ano e 6 meses, eu tenho tido a oportunidade de conversar com o prefeito por diversas vezes, né? Ele chama a gente, às vezes, para um café da manhã ou para uma reunião no final da tarde, e eu tenho feito críticas à administração dele. Cada um faz a crítica da forma que acha melhor. Tem uns que gostam de falar na rua, tem outros que gostam de falar aqui na Câmara. Eu sempre tive essa postura de me dirigir ao responsável, né? Então, eu nunca fiz um elogio para o prefeito. Fiz um elogio agora, esses dias, que ele disse que a festa junina ele havia terceirizado e que o dinheiro que iria se gastar na festa, ele iria aplicar numa creche que vai ser construída no Jardim Marília, a pedido do vereador Beda. Sim. E eu parabenizei ele, porque a Prefeitura de Jandira, ela está numa situação, Brasil, que ela não pode se dar o luxo de ficar gastando dinheiro com festa. Ela tem que investir na saúde, investir na infraestrutura, construção de creche. Faz anos que a gente não se constrói uma creche em Jandira. Então, eu nesse 1 ano e 6 meses, eu não tenho assim coisas boas para estar falando. A gente espera, sabe? A gente vê aí, a gente vê algumas placas, veículos novos aí para a educação, para a saúde, sabe? Isso é muito pouco pelo que o nosso povo precisa. Exato. Tá? E pela expectativa que ele criou quando estava candidato. Então, a minha visão, né, dessa experiência que a gente tem, é que nós ainda não estamos atendendo o anseio da população. Essa é a minha visão. Muito bem, o senhor está vereador, não é? Mas tem aí o seu perfil de administrador. Em cima desse perfil seu, eu queria perguntar o seguinte: o que teria que ser feito, não é, emergencialmente para melhorar a questão da saúde no município e também em relação a creches? Tem alguma saída, né, que possa acontecer com mais rapidez? Então, você está me fazendo uma pergunta, né, que eu não tenho assim conhecimento técnico, né? Se você me perguntar sobre tampar buraco, sobre construir, sobre limpeza, aí é uma área que eu atuo já há muitos anos. Eu tenho facilidade para dizer para você o que precisa. Mas olha, isso eu vou falar, porque eu já falei diversas vezes para o prefeito, né? E já falei aqui publicamente, né? A prefeitura, a Câmara de Jandira, eu sempre encarei como uma empresa, né? A prefeitura, o cidadão quando ganha uma eleição, ele às vezes faz compromissos, né, com alguns parceiros, com algumas pessoas, e que ele acaba comprometendo o orçamento da prefeitura com alguns amigos. E aí, quando você compromete o orçamento, né, dando cargos para algumas pessoas, os cargos políticos, né, você acaba faltando dinheiro para as outras coisas, para a saúde, para a educação, para a construção de creche. E eu sempre fui muito duro em relação a isso, né? Eu tenho meu passado, tem um filme aí que diz que o meu passado me condena, né? O meu passado, ele só me edifica, sabe? Só me edifica. Eu estive na Secretaria de Obras durante, eu já falei agora há pouco, e já faz 2 anos, vai fazer 2 anos que eu saí de lá, e até hoje as pessoas me elogiam, os funcionários me elogiam, porque você tem que valorizar o cidadão que trabalha. O cidadão que trabalha, ele tem que ser valorizado. Agora, puxa saco não. Não. Esse eu já falei e vou falar de novo. Essas pessoas que ficam batendo nas costas do prefeito, dizendo que está uma maravilha, tem que mandar embora. Esse cidadão, ele não está ajudando a administração. Então, eu acho, sabe, já aconteceu nas administrações anteriores, não é
coisa que ele criou agora, isso já vem lá de trás. Como eu tenho esse perfil de que a prefeitura, a Câmara é uma empresa, e eu já dei provas disso, né? Eu, quando fui para a Secretaria de Obras, eu levei 4 amigos para me ajudar a administrar. E em 6 meses eu mandei 3 embora e fiquei só com 1. E aproveitei aquelas outras pessoas que já estavam lotadas na Secretaria de Obras. Então, mas é duro, é difícil, porque às vezes o cidadão que ajudou, pediu voto para você, que distribuiu um panfleto, que deixou você colocar uma placa na casa dele, ele se acha no direito de ter um emprego na prefeitura. E eu sou terminantemente contra. Eu estou aqui na Câmara hoje, e aqui na Câmara, cada vereador tem 4 assessores. É de conhecimento, isso é público. E eu tenho os 4 assessores. Mas se cortar para 1 ou para 2, para mim tá bom demais. Então são cargos políticos que, na minha visão, atrapalha o andamento, aonde falta dinheiro para a saúde, para a educação, onde falta dinheiro para a construção de creche. Então eu acho que se não tiver a conscientização do político de dizer que aqui é uma empresa, eu vou contratar só para trabalhar, nego para bater nas costas do prefeito, eu acho que a Jandira não suporta. O orçamento de Jandira é muito pequeno, é um dos melhores orçamentos que tem na região. Então, olha, para melhorar, claro que eu não sou técnico na área da saúde, da educação, não sou. Se for para discutir em relação à construção, a gente conhece um pouco. Mas são essas pessoas que, na minha visão, secretaria, nós temos 17, 18 secretarias em Jandira. A última reunião que eu tive com o prefeito, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia da vesícula e estava lá 8 vereadores e eu falei, prefeito, diminui isso para 10 secretarias. Mas eu não posso. E eu comecei a ter uma discussão. E aí ele falou, pô, mas parece que você fez uma cirurgia da cabeça, você tá... Não estou, eu sempre tive esse pensamento. Então é isso, tem que reduzir. Se você não reduzir esses cargos políticos, Jandira não suporta. Exatamente. Essa é a minha visão. É verdade. Eu tive o prazer de acompanhar uma reunião aqui na Câmara, uma reunião ampliada, com o prefeito, a mulher do prefeito, a secretária de saúde, não é? Enfim, eu acho, aliás, todos os secretários do prefeito e vereadores também. Naquela ocasião se discutiu muito, foi passado inclusive um filminho sobre o lixo que está acumulado na cidade, não é? Certo. E naquela ocasião o senhor fez um discurso lá e apontou, olha, para que a gente cuide dessa situação, você tem essas saídas aqui. O senhor apontou várias saídas com relação ao lixo. Certo. Inclusive eu vi que a mulher do prefeito, os secretários anotaram, nossa, é realmente a saída, né? E acabaram não usando as saídas que o senhor apontou, até porque o senhor já passou por essa, sabe como é que funciona. Como é que o senhor vê essa questão do lixo se acumulando na cidade? Aquele bota fora em frente ao hospital, que a máquina revolve o lixo, logicamente, vai o pó lá para dentro do hospital. Como é que o senhor vê essa questão? Uma vergonha. É uma vergonha. Eu talvez vou usar com outras palavras, que eu não lembro exatamente as palavras que eu usei naquele momento, mas o sentido é o mesmo. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Quando o vereador, no momento, né, G, ganhou as eleições, eu nunca tive um compromisso com ele, a eleição. Ele nunca me prometeu nada. Infelizmente, esses plantonistas, esses fofoqueiros de plantão que tem aqui na nossa cidade, né, dizia que eu ia ser o secretário de obras dele se ele ganhasse as eleições. Né? Uns fofoqueiros que não terminam nunca. Né? E nunca o G, como candidato a prefeito, ele me fez alguma proposta para que eu pudesse continuar na Secretaria de Obras. Mesmo recebendo elogios dele, da esposa dele, estavam candidatos, mas nunca me convidaram e eu nunca fiz compromisso com ele, e eu não tenho esse feitio de ajudar algum candidato com um compromisso futuro. Nunca fiz isso e com 60 anos não vou fazer. Então, veja bem, quando ele ganhou as eleições e eu ouvi as propostas dele, e eu chamei ele, tive a oportunidade inclusive de conversar com ele pessoalmente, sozinho, tive a oportunidade de levar ele na casa do presidente da Câmara hoje,
o Mi, e disse para ele o seguinte: prefeito, você agora, para você cumprir o que você prometeu na campanha, vai demorar muito, porque é um processo de médio e longo prazo. Agora, se tem uma coisa que você tem que continuar, é limpando a cidade. Porque para construir um hospital, um pronto-socorro, que a UPA, por exemplo, estão fazendo aí, estão reiniciando, né, depois de 1 ano e 5 meses de mandato, demora muito tempo. Agora, uma cidade é que nem a nossa casa, numa proporção maior. Se você não limpar a sua casa todos os dias, Brasil, em uma semana, qualquer amigo seu que vai visitar a sua casa vai perceber. E se uma cidade não manter uma limpeza, os visitantes, os moradores, vão perceber numa proporção maior. E aí eu disse para ele, nós infelizmente em Jandira, nós não temos espaço. Porque quando um cidadão procura a gente, ou ele joga ali um pouco de entulho na porta da casa dele, um sofá, um colchão, eu costumo dizer que culpa disso vou até fazer uma propaganda aqui, né? A Casas Bahia, né? São esses materiais descartáveis que se vende e que quando a pessoa vai fazer uma mudança, ele tem que comprar um outro móvel. E aí ele joga em qualquer lugar. Sim, qualquer lugar. É um sofá, é um colchão, enfim, todos os tipos de material que você imaginar. E aí o cidadão que joga esse material, ele acha que a prefeitura é responsável por essa retirada. E na minha opinião, não é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem outras responsabilidades. Nós já fizemos muito isso, só que hoje a proporção está muito grande. É tubos de televisão que se jogam por aí, carcaça de computadores. Você não tem ideia o que as pessoas jogam na rua. Eu vou mais além, né? São pessoas que trocam vidros de automóveis, né? E joga aquelas carcaças de para-brisas em qualquer lugar. São pessoas que troca para-choque, troca para-lama e joga em qualquer lugar. São pessoas que trocam os pneus e jogam em qualquer lugar. Quando nós estávamos à frente da Secretaria de Obras, eu não tive medo de ir nas borracharias, de ir nas funilarias, o pessoal que troca para-brisas de veículo e dizer, agora acabou, não dá mais para isso. Nós vamos arrumar uma outra forma. E nós realmente arrumamos, né? Por exemplo, quando o cidadão joga lá um guarda-roupa, ele acha que é só o guarda-roupa dele que está ali. Mas quando eu estava na secretaria, nós recolhimos uma média de 5, 6 caminhões por dia de madeira, de sofá e de colchão. E eu tinha uma destinação, e eu passei isso para o prefeito. Prefeito, as madeiras, nós levamos tudo para Carapicuíba. Eu tentei trazer para Jandira e não consegui, porque o meio ambiente o secretário não acabou autorizando, um triturador para todo tipo de madeira. Seria um avanço para nós. Sim. Eu tinha lá o parceiro para trazer o triturador e qualquer tipo de madeira. Qualquer tipo de madeira tritura-se e ele vende lá para o pessoal de Tatuí, para a fábrica de telhas e tijolo baiano, para queimar lá nos fornos. Os pneus, nós dávamos uma destinação, em vez do pessoal ficar jogando do jeito que eles jogavam, ou nós retirávamos na borracharia, ou eles traziam aqui, nós armazenávamos, colocávamos um plástico em cima, e cada 15 dias nós levávamos para Osasco. E isso daí é atendido até hoje. Só que, infelizmente... Isso demanda grande verba, essas coisas, ou é força de vontade de trabalhar? Não. Eu vou, sabe, não tem jeito, né? É boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. E você tem que gostar daquilo que você faz, Brasil. Sim. Brasil, eu tenho 3 filhos, né? Uma menina de 34 anos e 2 moleques, um de 39 e outro de 27. E eu queria que eles me seguissem, né? Porque eu não tive a oportunidade de estudar e eles tiveram, né? Mas nenhum quis ser construtor, nenhum quis ficar aí esperando o pó o dia todo. Mas não adianta você forçar o seu filho a ir para uma profissão que ele não se identifica. Sim. Então é isso. E não estou falando mal aqui do meu amigo, é meu amigo, meu irmão, o Albino é meu irmão. Só que ele é técnico, né?
ele é técnico. Teria que ter uma pessoa, e eu não sou, eu sou peão. O meu negócio é estar ali junto com a peãozada. Fazendo. Botando a mão na massa. Sim. Olha, é difícil os córregos de Jandira, né? Tem o Roquinho, tinha o Soari, né? Soari trabalhou, se aposentou na prefeitura, e o Roquinho continua aí. E eu entrei debaixo de alguns bueiros, dentro de alguns bueiros aí, de algumas pontes, né? Para ver a situação do trabalho deles, para sentir de perto, né? E ele dizia, nenhum secretário fez isso, né? E eu faço isso com muita facilidade, porque eu gosto. Então, só que eu falei uma outra coisa também para o prefeito. Prefeito, primeiro projeto seu, começa a limpar, bairro por bairro, faça como eu fiz, porque deu certo. Ele elogiou várias vezes. Não limpa uma rua aqui num bairro, vai limpar outra rua lá no bairro, porque o vereador pediu. Seja duro com o vereador. Eu tive a liberdade de conversar com os vereadores quando eu estava na secretaria, porque cada vereador, ele puxa para um bairro. Então não adianta eu limpar uma rua no Santa Teresa e depois limpar uma outra rua no Sagrado Coração, no mesmo dia ou no outro dia, e eu deixar o Santa Teresa para trás, só porque o vereador está pedindo. Não, o vereador me entendeu. Quando eu entrava no bairro dele, eu dava uma geral. Então, mas além disso, quando você limpar um bairro, começa lá pelo Vale do Sol, vem de lá para cá, começa a colocar faixa na cidade. A partir de agora, o cidadão vai ser multado. Porque a cidade de Jandira não tem lugar para jogar entulho. Não tem. Então, isso que está aqui é uma vergonha. Só que se a prefeitura não tivesse retirado, estava nas ruas de Jandira. Como tem muito material na rua de Jandira. Tem, é verdade. Então, Brasil, a gente sente, rapaz, alguns lugares que nós plantamos grama, fizemos os talude, sabe, pintamos em volta de escola, aqui no Oswaldo Sammartino mesmo, sabe, nós fizemos um trabalho, mesmo sendo escola estadual, mas o pessoal utilizava para jogar entulho, voltou tudo novamente, entendeu? Então isso deixa a gente triste. Então está faltando, na minha visão, pessoa que vá para a rua. Tive muita discussão na rua, Brasil. Porque eu, quando ia limpar um lugar, né, e ia limpar e ia gramar, eu não admitia mais que o cidadão jogasse ali, entendeu? Então a gente teve muito desgaste na rua. Mas esse desgaste era para o benefício daquela região, entendeu? E está faltando isso. Está faltando isso. Tá faltando. Eu digo isso porque eu vejo hoje a atuação da Secretaria de Obras, não é? Tem um povo aqui, um povo lá trabalhando. E antes, eu ainda peguei uma época que você estava por aqui, onde estava o caminhão de obra lá, o pessoal da obra, você estava lá no meio. Eu te via lá no meio, trabalhando, dando ordem, faz aqui, e você não vê mais isso. E uma pergunta, vereador. João de Góes está quase concluída, não é? E você tem essa visão de construtor, enfim. Não deixaram lá um acesso para o Ouro Verde. Certo. Né? Isolaram ainda mais o bairro. Ainda há tempo de se corrigir o erro? Eu gostaria de falar aqui o que as pessoas querem ouvir, mas eu não posso, cara. Né? Eu não posso. Eu vou falar tecnicamente, né? Conhecendo não só o problema do Ouro Verde, aliás, o Ouro Verde, a turma fala que nunca teve a presença de um secretário em tantas... Sabe, eu tomava café ali quase que toda semana. Então eu estava ali, permanentemente resolvendo vários problemas ali no Ouro Verde. Essa construção da via de acesso João de Góes não foi fechado só a entrada do Ouro Verde. Se você subir, você vai perceber que para entrar para aquela indústria San Rafael, fechou. Quem desce para entrar na área de lazer, no tablado, foi fechado. Você subindo mais um pouco, tinha ali uma borracharia e tinha o acesso para o polo industrial. Sim. E tinha acesso para o Alvorada. Foi fechado. Se você subir, quando você chegar lá embaixo, tinha acesso para Friozem, tinha acesso para Budai, tinha vários acessos. Mais na frente um pouquinho, tinha acesso para Rio Grande do Sul, no Alvorada. Se você ir mais um pouco, tinha o acesso para estacionar para você almoçar no Pedra Branca.
Então não foi nada para prejudicar um bairro, foi para evitar os acidentes. Quantos acidentes nós tivemos nesse trecho? Muitos acidentes, muitas vidas foram ceifadas. Então, o que acontece? Eu poderia estar falando aqui, não, nós vamos, eu vou, vai ter uma reunião no DR, eu vou, mas tecnicamente, é inviável, porque ali é uma via expressa. Foi feito um retorno com segurança, a 500 metros, 300 metros, que você vai retornar com segurança. Nós não vamos ter mais, se Deus quiser, acidentes que nós já tivemos nessa rodovia, nessa via de acesso João de Góes. Eu me recordo que a Castelo Branco, quando ela foi terceirizada lá para CCR, VOS, nós tínhamos um posto de gasolina há 30 anos, aqui em Barueri, que foi fechado. Nós tínhamos um posto de gasolina Doninha, lá nos 50 e pouco, foi fechado. Isso é para dar segurança. Porque quando foi feito esses acessos, né, foi feito há 30 anos atrás. Eu até vou falar aqui que eu já falei para os moradores. Naquela época tinha até carroça andando por ali. Então o trânsito era diferente. Então se a gente não acompanhar, Brasil, o desenvolvimento na cidade, você acaba deixando um espaço para que venha acontecer novos acidentes. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que, tecnicamente, é inviável deixar essas entradas. Exato. Essa é a minha visão. Muito bem. Com relação à saúde, ainda mais um bate-papo aqui, aconteceu aí a comissão processante com relação à empresa que administrou o hospital, enfim. Certo. Encerrou-se faz pouco tempo. Qual a lição que o município deve tirar disso? Qual a lição que o prefeito deve tirar, não só o prefeito, como o vereador, tirar dessa votação, desses quase 3 meses de lenga-lenga? Mais de 3 meses, mais de 4 meses, acabou durando mais de 4 meses. O Hospital de Jandira, quando eu conheço ele desde quando era o Cruzeiro do Sul que tomava conta. Desde a época do Cruzeiro do Sul, lá de Osasco, que administrava o Hospital de Jandira. Entrou o prefeito, saiu o prefeito, entrou o prefeito, saiu o prefeito e não se resolveu. E eu vou falar de novo aqui, cara. Se eu estou prefeito, eu fecho o Hospital de Jandira. É um outro cabide de emprego. É um cabide de emprego que você não faz ideia e não se resolve o problema da nossa saúde. Então, olha, eu lembro que quando o Roberto Piteri foi prefeito, veio a MEV para Jandira, a MEV, e fugiu o nome, Venezian, Dr. Venezian, que administrava. Eu estava vereador pelo primeiro mandato, e eles começaram a reformar aqui, onde ia ser a maternidade e o centro cirúrgico. Cara, aquilo me encheu os olhos. Eu falei, agora vai melhorar. Agora vai melhorar. O acesso para entrar dentro tinha dificuldade. O cara tinha que pular lá. E eu tinha o prazer, viu, Brasil, de trazer alguns formadores de opinião de Jandira para ver o que estava sendo feito. Era a maternidade de Jandira e o centro cirúrgico. Mas os anos se passaram. E eu costumo dizer que nada melhor que o tempo para mostrar, para aparecer a verdade. E o tempo foi passando, e aí a gente percebeu de que aquilo era só para enfeitar o pavão, cara. E os problemas continuaram. E aí saiu o Roberto Piteri, entrou o Brás, continuou essa MEV administrando, aí entrou o Paulinho Bururu. Ele tinha esse discurso na campanha dele. O hospital tem que ser nosso, o hospital é nosso. Rompeu-se o contrato com a MEV e aí começou a administrar. E nós, a prefeitura, não tem capacidade para administrar um hospital. Não tem. Eu estou ouvindo falar que já vai mudar a secretária de novo. E aí... Já mudou, parece que já mudou até. Já mudou? O secretário que já mudou. Você está vendo?
Eu vi isso na rua, vai mudar, sabe? Já, você está dizendo que já mudou, eu não estou nem sabendo. Eu estou vereador, não estou sabendo. Estou ouvindo falar que vai mudar, mas já mudou. Então você veja, Brasil, nós não temos capacidade técnica para administrar o hospital. E eu digo isso com uma facilidade, porque a experiência, né? 20 anos, fecha o hospital, põe-se um pronto-socorro. Porque o que acontece? Nós não temos estrutura. Prefeitura de Jandira não tem estrutura para manter o hospital. O hospital de Barueri, ele está sendo mantido porque ali tem-se uma estrutura fenomenal. Sim. Tem o hospital de Itapevi, que quem mantém é o governo do estado. Tem o hospital de Carapicuíba, que quem mantém é o governo do estado. Tem o regional de Osasco, quem mantém é o governo do estado. Jandira não tem condições. É só para ficar dando empreguinho para um, empreguinho para outro. Emprego você tem que dar uma enxada pro cara e mandar o cara ir para a rua. Que roça. Então, olha, o que aconteceu agora, quando nós assumimos, né, e nós tínhamos, né, eu e o Mi, nós tínhamos a intenção de estar perto da administração. Como eu disse, não foi oferecido nada para nós. Mas como nós fizemos um trabalho, né? Eu fui homenageado pela Câmara 3 anos seguidos como o melhor secretário. Isso daí não é nem um elogio, é obrigação da gente. E o Mi foi elogiado várias vezes. É obrigação de ter sido um bom secretário do esporte. Nesse 1 ano e 6 meses, já mudou não sei quanto secretário do Obras e do Esporte. Sim. Também. E agora você está dizendo que já mudou já o secretário da Saúde. Então, Brasil, o que aconteceu agora é falta de gestão. Sim. É minha visão. Eu não, você tem solução? Eu não tenho. A solução para mim é fechar o hospital. Sim. Porque eu não vejo ninguém capacitado a administrar o hospital. Trouxeram o amigo lá de Osasco, né, para ser secretário. E eu, no dia 8 de dezembro, eu fiz um discurso não forte. Eu falei o que eu estava pensando. O prefeito me chamou a atenção, que eu não deveria, alguns secretários, alguns vereadores, não. Eu tenho que ter liberdade para expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu ouço na rua, né? Então, o que acontece? Isso que aconteceu agora, quando eles acabam rescindindo um contrato com uma empresa que está prestando serviço e justifica, né, que o serviço não está bom, e contrata uma outra empresa. No primeiro momento, a gente espera o quê? Que vá melhorar o serviço. E eu não vi melhora. Eu não consegui ver melhora na área do hospital. Não consegui. Então, trocou 6 por meia dúzia. E além de trocar 6 por meia dúzia, terminou-se aquele contrato emergencial. E aí o vereador Zezinho, o Reginaldo Camilo dos Santos, Reginaldo Camilo, ele acabou entrando com um requerimento na Câmara, onde a Câmara aprovou, pedindo para suspender o pagamento. E nós aprovamos o requerimento dele. Lógico. Ele pediu todos os documentos, os contratos, e aí na visão, na ótica dele e de advogados que estavam orientando ele, o prefeito estava irregular no pagamento. O prefeito justifica de que a lei garante o pagamento de indenizatório. Então, são jurisdições diferentes. Eu acabei sendo sorteado para participar da comissão processante, mas desde o começo eu votei contra. Eu votei contra desde o primeiro momento, porque quando a denúncia chegou, e você se recorda muito bem, os vereadores não tiveram acesso aos documentos. Então, para você aprovar um documento, para se formar uma comissão, você tem que ter liberdade para ler os documentos. Mesmo que a minha interpretação, porque, como eu disse, eu faço uma leitura de um documento, eu tenho uma visão, de repente você faz a mesma leitura do outro documento, você tem uma outra visão, e isso é normal, isso é tranquilo, mas nem essa liberdade nós tivemos. Então, por isso que eu votei contra a formação. Mas já que a Câmara aprovou, você tem que respeitar o voto da Câmara. E aí eu acabei sendo sorteado para fazer parte dessa comissão, que eram 3 vereadores. O vereador Avelino ficou como presidente, o Marcelinho, o relator, e eu como membro. E no final, depois de documentos que nós analisamos, e informações que eu acabei tendo, se o prefeito pagou de forma errada, existe jurisdição em vários municípios que Osasco paga até hoje. Tem município que pagou e o Tribunal de Contas
contestou. E tem município que não contestou. Então existe dúvida até no meio jurídico, quanto mais no nosso meio, que é mais político. Então eu não tive nenhuma dificuldade em votar contra quando entrou o documento e depois votar contra o afastamento do prefeito. Porque o afastamento de um prefeito numa cidade é um prejuízo enorme. E não houve afastamento, mas já houve um prejuízo porque fica uma discussão na cidade enorme. Sim. Então, vontade política é uma coisa, jurídica é outra. Então, na minha visão, quem tem que definir é o Tribunal de Contas e a Promotoria Pública. Essa é a minha visão. Muito bom. Batemos um papo aqui com o vereador Betinho, não é? E eu queria as suas considerações finais e te agradecer pelo bate-papo aqui, que foi um dos bate-papos, eu acredito que bastante esclarecedor. Bom, eu agradeço também a oportunidade. Não vou pedir desculpa por algumas coisas que eu falei, porque é o que eu penso. Sim. Sabe, não adianta eu beliscar e depois alisar, entendeu? São situações que estão colocadas aí, não é? Não tem jeito. Tem pessoas que diz que belisca e vem depois, passa a mão, sabe, dá uma risadinha. Eu não. A gente tenho dito, né, aí na Câmara que a gente, se Deus quiser, vai ser o último mandato nosso como vereador. A gente não pretende mais ser candidato a vereador, porque existe novas lideranças na cidade, existem pessoas, né, com pensamentos novos, e a gente, mesmo com a idade que a gente tem, a gente consegue ainda discutir com os jovens, né? E a gente acaba compartilhando das ideias. Talvez a gente já não tenha mais aquela vontade, aquela força que nós tínhamos antigamente, sabe, Brasil? Mas a gente desejar sorte aí pro nosso legislativo, pedir a Deus para que a administração do G comece a mudar, sabe? A forma de administrar a cidade, né? E a gente agradece aí a oportunidade de vocês para a gente estar expressando aí esse pensamento da gente e desejar a todos aí muita saúde, muita paz, sabe? Para que a gente possa, a gente tem filhos, tem netos da cidade, para que a gente tenha orgulho. Eu tinha orgulho de falar, eu estou vereador. Hoje, Brasil, eu fico com vergonha, cara. Eu tenho dito por aí, você é vereador? Eu estou vereador, mas por pouco tempo. E antigamente eu tinha prazer de falar, sabe? O político aqui em Jandira, cara, nós estamos perdendo crédito. E isso não é bom. Não é. Isso não é bom. Nós estamos perdendo crédito. E quando a gente está aí, sabe, um pouquinho de janeiros, né, 60 janeiros, é ruim quando você começa a perceber que tem pessoas que já não confiam em você. Então, mas mesmo assim, a gente vai continuar na cidade, sabe? Diretamente eu, se Deus quiser, não quero mais participar da política, mas indiretamente não tem como você participar. Então eu agradeço a oportunidade de vocês e desejar aí muita saúde, muita paz, muito amor, tá bom? Obrigado, vereador. Batemos um papo hoje com o vereador Betinho, não é? Ex-secretário de obra dessa cidade, e ficou marcado por isso, porque o trabalho feito foi muito bom. E eu volto já com mais um bate-papo, não saia daí, viu?